Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero dividir com você uma história difícil, daquelas que a gente guarda por anos, achando que vai esquecer. Mas tem coisas que o tempo não cura. Prepare-se, porque talvez você se reconheça nesse relato. Meu nome é Renata, e essa história começa quando eu tinha apenas 12 anos. Na minha casa, silêncio era regra. Minha mãe vivia sempre ocupada, o rosto tenso, como se carregasse o mundo nas costas. Meu pai, quando não estava fora viajando a trabalho, estava calado, distante. Eu e minha irmã mais nova, Marina, aprendemos cedo a não fazer perguntas. Mas mesmo em silêncio, eu sentia que algo estava errado. Lembro de uma noite chuvosa em que acordei com minha mãe chorando no quarto ao lado. Ela chorava baixo, mas não era tristeza, era desespero. Eu encostei a cabeça na parede, tentando entender. Na manhã seguinte, ela agia como se nada tivesse acontecido. Com o passar dos anos, percebi que a dor morava naquela casa e ninguém falava sobre ela. Foi só aos 17 anos que o primeiro pedaço do véu caiu. Eu estava ajudando a arrumar o armário dos meus pais quando encontrei uma caixa escondida no fundo. Dentro havia cartas, muitas cartas, todas assinadas por um nome que eu nunca tinha ouvido antes: Clarice. Meu coração disparou. Clarice falava de saudade, promessas e culpa, e nas cartas mais recentes pedia perdão. E eram dirigidas ao meu pai. Eu quis confrontar, gritar, exigir respostas, mas engoli tudo. Deixei a caixa onde estava e fui para o meu quarto em silêncio. O mesmo silêncio que minha mãe sempre usou. Mas agora era o meu silêncio. Naquela noite, eu me senti traída. Como filha, como mulher, como parte de uma família que se dizia normal. Comecei a observar melhor as viagens constantes do meu pai, as mudanças de humor da minha mãe, o olhar perdido dela no fim do dia. Eu me perguntava: quem é Clarice? O que ela representa? E por que, entre tantas cartas, nenhuma foi respondida? Aos poucos, o peso da dúvida começou a me sufocar. E eu sabia que uma hora ou outra, a verdade ia me atropelar. Depois daquela noite, minha cabeça não parava. Era como se o nome Clarice tivesse se instalado dentro de mim, ecoando a cada silêncio dos meus pais. Eu tentei fingir que nada tinha mudado, mas por dentro, tudo estava desmoronando. Comecei a investigar, sem ninguém saber. Entrei em um antigo computador da casa, fucei e encontrei alguns e-mails trocados há anos, todos com o mesmo nome: Clarice Andrade. Aparentemente, ela morava em uma cidade do interior, a cerca de 3 horas da nossa. E então, entre esses arquivos, encontrei uma foto. Era uma mulher de cabelos castanhos, sorriso tímido, com um bebê no colo. O e-mail estava assinado: espero que um dia você tenha coragem de conhecer sua filha. Foi como levar um soco. Meu pai tinha outra filha? Eu fechei o computador na hora com a respiração descompassada. Era como se minha vida inteira fosse uma mentira. Nos dias seguintes, observei minha mãe com mais atenção. Havia uma tristeza profunda no olhar dela, um vazio que nenhuma maquiagem escondia. E de repente, comecei a entender. Ela sabia, sempre soube,
e viveu ao lado dele carregando essa dor todos os dias. Tomei coragem e decidi perguntar. Esperei uma tarde em que estávamos sozinhas na cozinha. Falei devagar. Mãe, quem é Clarice? Ela congelou, literalmente. A faca que usava para cortar legumes caiu no chão. Me olhou com os olhos arregalados, mas não disse nada. Apenas saiu da cozinha. No dia seguinte, quando tentei conversar de novo, ela apenas disse: Não mexe com o que estava enterrado, Renata. Tem coisas que a gente enterra por amor. Por amor? A frase dela me perseguiu. Por amor ela aguentou a dor da traição? Por amor fingiu que estava tudo bem? Por amor ou por medo? Foi nesse momento que uma raiva silenciosa começou a nascer em mim. Raiva do meu pai por mentir, raiva da minha mãe por se calar, raiva de viver numa farsa. Eu precisava de respostas, mas ninguém parecia disposto a falar. Então fiz o impensável. Peguei o carro escondido e fui até a cidade onde Clarice morava. 3 horas de estrada. 3 horas com o coração disparado, suando frio. Cheguei na rua da casa que estava no endereço dos e-mails. E ela estava lá, na frente da casa. A mulher da foto. Ela me olhou. E naquele olhar, ela me reconheceu. Sem que eu dissesse nada. Você é filha dele, né? Eu confirmei com a cabeça sem conseguir emitir som algum. Ela respirou fundo e disse: 20 anos se passaram e eu achei que esse dia nunca ia chegar. E então, ela me convidou para entrar. Eu não sabia se queria fugir ou ouvir, mas entre o medo e a dor, eu entrei. Se você chegou até aqui, peço com carinho, se inscreva no canal. Histórias como essa precisam ser ouvidas. Comente, compartilhe, deixe seu apoio. Você pode ajudar alguém a se curar só por estar aqui. A casa de Clarice era simples, acolhedora, cheia de memórias. Fotografias antigas, brinquedos guardados com cuidado, um cheiro de café passado na hora. Mas por dentro, eu estava em ruínas. Era como se cada parede daquela casa gritasse uma verdade que minha família tentou esconder a vida inteira. Ela me pediu para sentar. Me ofereceu água, mas eu mal conseguia engolir. Sentei no sofá, de frente para ela. E então ela começou a falar. Seu pai me conheceu quando já era casado com sua mãe. Eu não sabia, Renata. Ele disse que estava se separando, que tinha uma filha pequena. Uma filha pequena. Ela estava falando de mim. Eu acreditei nele. Ele era carinhoso, presente. Ficamos juntos por quase 2 anos. Até que um dia, ele sumiu. Sem explicação, sem despedida, só sumiu. Eu senti um aperto no peito. Como ele pôde fazer isso? Enganar 2 mulheres ao mesmo tempo? E mais do que isso, abandonar uma filha? Quando percebi que estava grávida, tentei entrar em contato, mandei cartas, e-mails, tudo. Ele respondeu uma vez, dizendo que precisava de tempo. Nunca mais apareceu. Ela se levantou e trouxe uma caixa. Dentro havia cartas que nunca foram respondidas, fotos, pequenos presentes que ela guardou na esperança de entregar um dia. Essa é sua irmã, Laura, ela disse, me entregando uma foto. Na imagem, uma menina de cabelos encaracolados e olhos castanhos sorria para a câmera. Ela devia ter uns 12 anos. Eu fiquei sem ar. Onde ela tá? Perguntei. Clarice baixou os olhos. Foi morar com minha mãe há 3 anos, depois que eu descobri um câncer. Eu quis poupá-la da pior parte. Laura é uma menina sensível e eu não sabia quanto tempo me restava. Meu coração despedaçou. Clarice estava doente, minha irmã estava crescendo sem pai, e eu, que vivi cercada de mentiras, não sabia de nada.
Eu não quero nada de vocês. Só queria que ela soubesse quem era o pai, que ela não carregasse essa sensação de abandono. Ela pergunta por ele, sabe? Ainda hoje, e eu nunca soube o que responder. A vergonha que senti naquele momento foi insuportável. Não era culpa minha, eu sei, mas era como se eu carregasse parte daquela omissão. Ela sabe de mim? Perguntei. Clarice assentiu com a cabeça. Eu mostrei sua foto. Ela dizia que queria te conhecer, mas eu não sabia se era o certo. Agora que você está aqui, talvez seja o destino. Naquele momento, pela primeira vez, senti que talvez algo bom pudesse surgir dali. Mas eu precisava de mais. Eu precisava enfrentar quem causou tudo isso, meu pai. Voltei para casa no mesmo dia. Entrei em silêncio e ele estava na sala, vendo TV como se nada tivesse acontecido. Eu me sentei na frente dele e perguntei: Pai, quem é a Laura? O controle remoto caiu da mão dele. A cor desapareceu do rosto. Ele tentou negar, mas eu continuei. Eu fui até lá. Eu a vi. Eu vi Clarice. Ele levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Você não entende. Eu errei. Eu errei muito. Eu pensei que esconder era o melhor. Mas agora tudo desmoronou. Eu não disse mais nada. Apenas levantei e fui para o meu quarto. Aquela noite, chorei como nunca. Por mim, pela minha mãe, por Clarice, por Laura. A verdade tinha vindo à tona, mas o estrago já estava feito. No dia seguinte, o silêncio entre mim e meu pai era ensurdecedor. Ele mal me olhava nos olhos e eu também não sabia por onde começar. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não podia continuar fingindo que aquilo não existia. A ferida estava aberta e precisava cicatrizar, nem que deixasse uma cicatriz profunda. Minha mãe percebeu o clima estranho, me puxou pela mão e perguntou: O que está acontecendo? Eu não consegui segurar. Contei tudo. Com lágrimas nos olhos, falei sobre Clarice, sobre Laura, sobre os anos de mentira. Ela sentou no chão da cozinha, ficou em silêncio por alguns segundos, depois começou a chorar baixinho. Eu sempre desconfiei, ela disse. Ele vivia distante naquela época, mas eu queria acreditar que era só trabalho. A dor dela não era só pela traição, era por ter vivido uma vida inteira com um homem que ela nunca conheceu por completo. Foi então que ela disse uma coisa que nunca vou esquecer. Você não tem culpa de nada. Não carregue essa cruz que não é sua. Se quiser conhecer sua irmã, eu vou te apoiar. 2 dias depois, liguei para Clarice. Ela me passou o contato da avó de Laura e combinamos de nos encontrar em um parque no domingo. Eu cheguei antes, com o coração disparado, as mãos suando. Era como se eu fosse conhecer uma parte de mim que estava faltando. Quando ela chegou, eu reconheci na hora. Laura era parecida comigo quando pequena, mas havia algo nos olhos dela, uma mistura de curiosidade e medo. Ela veio até mim devagar. Você é a Renata? Sou sim. E você? É ainda mais linda pessoalmente. Ela sorriu tímida. Nos sentamos no banco do parque, tomamos sorvete, falamos sobre filmes, escola, até bobeiras das redes sociais. Por algumas horas parecia que o mundo fazia sentido. No fim da tarde, ela me olhou e perguntou: Você acha que meu pai me amava? Aquilo me desmontou. Eu queria dizer que sim, que ele só errou, mas que o amor estava ali, mas eu não podia mentir. Eu não sei, Laura, mas eu tô aqui agora, e eu quero muito estar presente na sua vida. Ela assentiu com os olhos cheios d'água. Eu também quero. Naquele momento, entendi o que significava reconstruir. Não dá para apagar o passado, mas dá para escrever um futuro diferente. Voltei para casa mais leve, mas a dor, ainda que menor, estava ali. Meu pai tentou se reaproximar, pediu desculpas de verdade. Disse que queria conhecer Laura.
Eu disse que isso era algo que ela teria que decidir e que ele teria que merecer. Minha mãe e ele continuaram juntos por um tempo, mas algo tinha se quebrado. Eventualmente, ela decidiu seguir a vida sozinha, e eu admirei muito a coragem dela. Hoje, se passaram 3 anos. Laura e eu somos inseparáveis. Eu a acompanhei no aniversário de 15 anos, ajudei com os trabalhos da escola, até fomos viajar juntas nas férias. Clarice se recuperou do câncer, mas a luta dela foi longa. Eu estive ao lado dela também. Era o mínimo depois de tudo. A dor virou aprendizado, a raiva deu lugar à empatia. E o segredo que poderia ter nos destruído nos aproximou. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria tudo? Talvez, mas foi vivendo essa história que descobri a força que existe em enfrentar a verdade, por mais dura que ela seja. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários a sua história também. Às vezes, desabafar é o primeiro passo para se libertar. Até a próxima!